Pessoal, hoje o dia todo assim, e quando o clima tá assim aqui, o jardineiro não trabalha. Então bora pro vídeo. Quem fala aqui é o Fabrício Fernandes, né? Eu hoje vou relatar qual foi a minha primeira dificuldade à procura do meu primeiro emprego aqui na Inglaterra. Como todos sabem, eu cheguei aqui no alto da pandemia, né? Ela era uma pandemia que já estava acontecendo, o lockdown. Então, a minha dificuldade principal, a principal dificuldade era a questão da pandemia, porque não podia ter aglomerações de pessoas. Então, dificultava muito o quê? Não tinha como você trabalhar, porque se você não pode aglomerar com pessoas, não tem como. Não tinha trabalho. Então, a primeira opção que veio na minha cabeça foi o delivery, né? Que o delivery tinha os takeaway, né? Que você poderia estar fazendo esse serviço, que era liberado. Eu acho que na época era um dos serviços que mais dava renda para as pessoas que estavam precisando de trabalho. Essa era a primeira opção, mas eu nem cheguei a tentar ela. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Eu vou explicar um motivo pessoal meu, porque que eu não tentei fazer o delivery naquela época. Eu quero deixar aqui gravado no vídeo uma observação que não é uma crítica, é um relato pessoal meu, da minha pessoa Fabrício. Não é uma crítica ao trabalho dos delivery. Eu quero esclarecer muito esse ponto. Relatar o porquê que eu nem comecei, eu nem dei oportunidade de entrar no delivery. Vou esclarecer aqui agora o porquê que eu não dei uma oportunidade, não tentei fazer o delivery. Eu cheguei aqui, como todo mundo sabe, pesado, cheguei gordo. Eu cheguei aqui com 145 quilos. E nessa época, uma época assim que estava em transição do outono para o inverno. Muita gente falou assim que era muito perigoso a questão da moto na época do inverno e tudo mais. Como eu estava um pouco não, estava bem acima do peso, né? Eu fiquei assim um pouco preocupado. O segundo ponto é que eu não tinha, né, noção nenhuma de trânsito aqui. Eu nunca tinha andado, nunca tinha dirigido numa via que ela se dirige ao contrário. Então isso aí também me deixou apreensivo e com um pouco de medo em questão de, né, tá conduzindo uma moto e tal, que todo mundo sabe que a moto é a única coisa de proteção que você tem é seu corpo. Então isso eu fui mais ou menos assim descartando a possibilidade em cima do que não as desvantagens que naquela época estava sendo mais desvantagem para mim do que vantagens. Nessa época também eu não tinha muita noção, né, de sinalização do trânsito aqui, e muita gente falava que é muito rígido, tal, em questão das sinalizações. Tem muita coisa assim que você tem por obrigação no trânsito de seguir aquela regra. Aqui mesmo tem umas lâmpadas, ela tem de um lado e do outro uma lâmpada, um poste com a lâmpada redonda amarela. Aquela luz fica acesa, piscando o tempo todo. Só que aquilo ali é uma sinalização para o pedestre. Em qualquer hipótese, o pedestre da calçada começou a adentrar a faixa, você tem que parar. Você não pode, de forma alguma, avançar. Aquilo ali já é uma faixa obrigatória. Então, quer dizer, tem muitas coisas no trânsito aqui que eu não estava acostumado. Eu não tinha noção porque eu não falava inglês, não lia. Tipo, eu era um nômade aqui. Eu não tinha uma explicação assim clara para mim estar dirigindo. Então, eu não tinha aquela segurança e eu preferi não correr esse risco. Tanto é que eu estava me autoprotegendo e protegendo as pessoas que estavam no trânsito, né? Que às vezes eu poderia causar um acidente grave, como eu no decorrer desses 5 anos vi muitos, né? Acidentes graves, fatais com deliveries, e não é bom.
Isso aí eu acho que é muito triste, que a pessoa vem aqui para um sonho e muitas das vezes assim o sonho acaba quando a pessoa menos espera, né? E para a família é muito triste também. Teve muitos casos aqui que eu, eu vi, né? Não presenciei, mas acompanhei aqui pela internet que a comunidade brasileira sempre relata, né, os acontecimentos estranhos e não é bom, é uma coisa muito triste. E não é só no delivery. Na minha área também, na jardinagem, acontece. Não é frequente, mas acontece. Teve muitos casos fatais. Passar para o segundo ponto negativo do delivery, para mim, é a farda. Querendo ou não, a gente vem para cá, a gente vem com um certo quantia de dinheiro, assim, para você não passar, né, dificuldades aqui. E mesmo assim ainda corre o risco. A farda do delivery, ela é cara, não é barata. E o que acontece? Para você fazer delivery aqui, você tem que estar bem fardado, você tem que estar bem agasalhado. E é tudo bem, é muito caro, não é barato. Às vezes você consegue em alguns grupos assim de segunda mão, de alguém que está indo embora, mas uma bota do delivery é cara, e muita gente não coloca isso, só fala assim: ah, vem para Londres e o delivery paga tanto. Mas você tem um gasto alto. Se você for pôr na caneta assim, o gasto que o delivery tem no início, às vezes o cara não dá conta de comprar uma moto, a maioria, 90% não dá conta, então tem que cair no aluguel da moto, né? Ele tem que ficar pagando aquilo semanal, ele tem que pagar o aluguel da conta. Então isso aí você vai pondo na ponta da caneta, quase que fica inviável, né, no começo. E eu falo muito né, é foda. Mas depois eu vou corrigindo isso no decorrer dos vídeos. Eu vou me adaptando a isso aí. Então vamos seguir o roteiro. É isso. Eu fui fazer as contas, não dava conta. O dinheiro que eu tinha trago comigo, às vezes eu ia arriscar perder ele se não desse certo, né? Se eu não desse conta de tocar para frente ali, como várias pessoas não deram certo. Então no final eu decidi que aquilo não enquadrava no meu perfil, não tinha como eu evoluir naquele segmento ali. Então eu preferi esperar, aguardar, né? Novamente ajoelhei e pedi, né, que Deus colocasse um serviço para mim, porque eu tinha um certo dinheiro, mas até quando aquele dinheiro ia dar? Tipo, tudo parado, e acaba que aquilo ali te dava uma aflição no início, porque era tudo assim, realmente aqui, eu saí do Brasil, no Brasil, não, o povo movimentava, ia no mercado, parece que não estava tendo o lockdown. Aqui não, aqui realmente parecia uma cidade fantasma, tipo um The Walking Dead, era muito, muito sinistro. No início, assim, demorei muito para acostumar com aquilo, porque você andava nas ruas, era uma coisa fora do comum. Não sei explicar muito bem. Só quem estava aqui e viveu aqui nessa época sabe explicar e sabe o que eu estou falando. Daí então eu parti para o meu segundo plano, né? Eu falei com um amigo, né, lá da casa compartilhada minha, e ele me apresentou não, ele falou pra mim, conversando, ele falou assim: ó, tem um brasileiro aí que ele tem uns contatos na obra e tal, e ele consegue. E a maioria das empreiteiras, que essas empreiteiras maiores, elas não podem parar as obras, então elas ainda tá funcionando e o pessoal tá trabalhando, né? Se você quiser ligar para ele, perguntar. E a partir daquele momento ali eu me animei. Eu falei: não, eu vou ligar pro cara, vou falar com ele, ver como é que é. E liguei. E realmente ele conversou comigo e falou assim: ó, lá é uma companhia
uma companhia grande e tudo mais, precisa de CS Card. CS Card é tipo um cartãozinho aqui que eles exigem para trabalhar em obra, né? Eles exigem. Mas só que ele foi e falou, não, lá você não tem o CS Card, mas a gente ajeita. Você tem interesse de ir trabalhar? Eu falei, tem, na hora. Pode pôr meu nome aí que eu vou amanhã. Ele falou, não, então tá. Aí foi, me passou o postcode. Lá vai eu, né? De manhã acordei pro meu primeiro desafio, né? Chegar até meu trabalho. Eu não sabia que era tão difícil. Não sabia mesmo. E eu, na época, aqui não tem como. Você procurar ajuda e coisa parecida, a pessoa te ajuda no momento que ele pode, né? Mas a pessoa não vai pegar na sua mão e sair te explicando como que você vai chegar em tal lugar. Você tem que sair por conta própria. Ele te explica só o caminho de você se guiar. Então, ali em casa, a pessoa me passou um aplicativo, o Citymap, né? Hoje eu já uso muito pouco, mas nessa época ele me serviu muito. Foi um aplicativo que, nossa, a mão na roda. Me ajudou demais, demais. Depois que eu aprendi, né, que eu entendi como se anda com ele, né? Mas eu fiquei muito perdido, muito tempo. Me perdi muitas vezes aqui. Então o que que acontece? Eu cheguei, né, e fui para... Pelo menos nisso eu tive muita sorte, porque a minha casa era muito perto do primeiro ponto que eu pegava o bus. Eu ia pro ponto X e o rapaz foi e me falou, ó, você espera o ônibus 106, mas não espera do lado de lá da rua, espera pro lado de cá. Por quê? Aqui tem muito disso. Os números dos ônibus batem 106, 106, mas se você estiver na direção inversa, você vai para um rumo totalmente diferente. Você vai para um lugar que não é aquilo que você quer. Aí que você tá perdido mesmo. Então tem que prestar muita atenção nisso, na letra do ponto de ônibus, não no número do seu ônibus. Aí o que que acontece? Ele foi e me falou, fica pro lado de cada rua e você vai nele. Tipo, aquele ônibus ia até lá na porta do meu serviço quase. Eu tive muita sorte nisso. Deus foi muito bom comigo nesse ponto, porque eu só tinha que marcar a parada, a última parada. Eu só não podia passar daquela parada. Mas com o tempo, tipo, eu ia todo dia. Então eu fui me acostumando, fui me aprendendo, entendeu? Eu fui me atualizando, sempre olhando por onde eu passava, aos pontos que eu passava. Não tinha nada daquilo. Tem muita gente que entra no bus, já deita pro lado e dorme. Não presta atenção em nada e depois fala, não dou conta de andar aqui não. Mas é por causa disso, não presta atenção. Aí, nessa época, consegui chegar até o postcode. Só que eu cheguei, era bem no centro de Londres mesmo, no centro. Essa companhia, ela estava fazendo uma restauração. Ela ia demolir, mas só que a demolição aqui, os prédios do centro, ele não pode ser tombado e construir outro. O centro ele tem que ser, de certa forma, eles quebram tudo por dentro, que fala a demolição, arranca a tubulação, arranca tudo. Deixa só a estrutura, né, de tijolo do prédio e restaura tudo, todos os andares. Mas não pode tirar a anatomia ou design do prédio. Ele não pode mexer. Eles têm que... você pode mexer internamente, né? Mas por fora não. A estética do prédio ela tem que estar intacta. Ela tem que permanecer daquela forma até o final da vida dele, que eu não sei nem quanto que vai ser. Mas aí, nesse meio, tinha duas obras ou três, uma perto da outra. O que aconteceu? Eu cheguei e falei, e agora? Não sabia olhar número. Eu fui e vi lá e já entrei. Embiquei lá para um canto lá. Devo ser aqui. Entrei, não falava inglês, não sabia de nada. Só que o pessoal viu eu entrando e não falou também nada não. E eu fui... Chegou lá num certo lugar lá, tinha um manager lá, falou umas coisas comigo. Eu fui,
mostrei a mensagem pra ele, ele me mandou entrar, não, vai entrar aí e tal. Fui parar na salinha, já tava pegando capacete e tudo mais e tal. Quando é chegou um cara lá com tipo uma chamada, uma lista de chamada. E aí falou comigo, não. Aí eu liguei pro cara, pro brasileiro que tinha me contratado, né, que tinha me agenciado lá. E ele falava inglês, ele falou com o cara. Aí ele foi, vamos, sai daí, não é aí não. O que você tá fazendo aí? Eu falei, uai, tipo, é a obra. Não, não é essa daí não, é o número tal. Aí vai eu descer, o Casp. Tipo assim, eu falei assim, velho, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou embora, porque eu vou acabar aqui. É o povo me ganhando eu aqui, porque eu não sei falar nada. Eu já tô assustado aqui, o pessoal só fica me olhando. Eu vou embora. A hora que se eu der conta de sair daqui agora, eu vou embora. Aí eu tô descendo, quando é assim, na mesma rua, eu me deparo com mais dois perdidos, dois brasileiros também. Aí, nós conversou lá, um olhou pro outro, não, vamos tentar achar isso? Eu falei, não, eu sozinho eu ia embora, mas agora que você está mais vocês dois. Aí, mais na frente, nós inteirou 8 da mesma pessoa. A pessoa que me agenciou, mais 8. Não, 8 comigo. 8 brasileiros. E aí a gente foi e conseguiu encontrar o local, tava lá nossos nomes já, tinha nome certinho e tudo mais. Aí nós, nossa, beleza. A gente pegou nossos IPI, bota não, bota eles não dava só capacete, óculos, o colete e essas coisas, os IPI de lá. Mas era tudo muito bem organizado. A companhia, não vou falar nomes aqui, esses trens assim, porque é meio chato, mas era uma companhia grande, muito grande mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou estar finalizando aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu vou estar finalizando, mas eu vou dar continuidade a essa história, porque ainda tem muita coisa, né? Eu fiquei por 6 meses nessa companhia e criei um vínculo de amizade com muitas pessoas lá, tanto brasileiro como de outras culturas, de outras raças. E eu vou dar continuidade no próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, curta, compartilhe e fui!